Bem-vindos ao Tarsila Grita, que é um podcast ilustrado que se propõe em ser um lugar onde a gente possa falar e pensar sobre arte e moda e suas influências na sociedade. Eu sou Natália Tis, designer de moda, historiadora e produtora do canal Tarsila Grita. Eu sou Isabel Carvalho, historiadora da arte, mestre em estudos contemporâneos das artes e produtora de conteúdo do Tarsila Grita. Nós temos uma terceira componente, a Luciana Tis, formada em marketing e restauradora. Ela é nossa editora e colaboradora de conteúdo do Tarsila Grita. Bem-vindos de volta ao Tarsila Grita. Estamos aqui com a continuação do podcast anterior sobre os anos 50 e dessa vez nós vamos falar sobre os rebeldes e vamos começar com o grande Elvis Presley. Ele era tão rebelde, né, que olha bem a pose dele, né? Muito ousado. Extremamente ousado. Ele era assim, ele marca, acho que justamente por essa postura corporal dele, né? Eu acho que se ele não tivesse essa postura corporal, ele não seria tão marcante no sentido de ser um marco. Até, isso. Né? Subversivo do time. Até um sex symbol, né? A voz dele era linda, né? Mas ele, junto a isso, tinha todo esse personagem que ele criou. Criado pra matar. Ele... O movimento de quadril do Elvis. Elvis the Pelvis. Elvis the Pelvis. E assim, pensando que o Elvis surge na mesma época do Pollock fazendo action painting. Imagina como os Estados Unidos era visto fora, né? Sim. Né? Olha, eles têm o pintor deles, eles têm o Elvis, tem os grandes atores James Dean. Pois é. Né? Então, marcos aí. É um crescimento, né, dos Estados Unidos muito grande, né, nesse momento. Na cultura, principalmente, né? E aí a gente vai ter, né, os dois grandes rebeldes, né, que são o Elvis Presley e o James Dean. E aí a gente começa com Elvis Presley. E aí eu botei, assim, achei interessante de colocar, assim, o que as pessoas famosas falavam do Elvis, né? Porque, na verdade, todo mundo já conhece a vida do Elvis, né? Todo mundo sabe as controvérsias da vida dele, com quem ele casou. Mas achei interessante a gente colocar como que outras pessoas também do rock viam ele. O Bono Vox vai falar que Elvis é como o Big Bang do rock, né? Tudo veio dali. O Elton John fala que por causa do Elvis me interessei por música. Sou fã do Elvis desde garoto. Se não fosse o Elvis, não sei onde estaria a música popular. Uau. Ninguém mesmo se compara a ele ou será igual a ele. Ele era e é supremo, um artista original, único no universo de imitadores. Esse é o Mick Jagger falando. Então assim, a gente vê que ele realmente virou a estrela do rock, né? Ele cria um surgimento de um estilo musical. E uma estética. Né? Porque todo mundo vai copiar o tupete do Elvis. Todo mundo até as meninas. E as roupas também. E as roupas, né? Que ficam... Sim. Isso é interessante. Eu acho que aí entra a questão da performance. Como na pintura você tinha o Pollock, que ele tinha... tinha a pintura dele, era linda, ação, mas ele agia ali, né? É muito a ação dele, a performance, e o Elvis também. Tinha a presença... Sim, a presença de palco. De ser um superstar, né? E o outro também que muita gente vai copiar é o James Dean, que ficou famoso, né, por esse filme, Juventude Transviada. E essa, na verdade, é uma fala dele que, como ele morreu cedo, né? Então acho que calhou bem, né? Se o homem conseguir vencer as diferenças entre a vida e a morte, se ele conseguir continuar a viver depois da morte, então talvez ele tenha sido um grande homem. E aí não deu outra. E né? ele realmente marcou. Nossa, marcou muito. Jaqueta de couro, moto. E assim, ele tinha uma vida muito louca, né? Também. Ele teve caso com Marlon Brando, com geral, né? Ficou geral, assim. A vida que ele viveu, muito pouco, acho que ele morreu com 27. Acho que essa. Não, é antes, 24. 24? É porque eu fico essa data 27, todo mundo morreu com 27. Não, mas ele é antes desse momento. Ele ficou muito marcado mesmo, sabe? Essa vida dele, assim. Como eu falei, se ele de repente tivesse vivido mais, de repente ele não ia ser lembrado dessa forma, né? E aí, assim, por que eles seriam, né, os rebeldes, né? Porque, assim, são jovens que representam aquilo que, vamos botar entre aspas, é contra o sistema.
na verdade, eles são contra todo esse ideal de felicidade que é posto pra eles pós a Segunda Guerra Mundial. Que os pais dele seguem, né? Exatamente, que os pais seguem. Que os pais usam aspiradora, né? A mãe vai... Eles não querem essa vida, né? Essa vida dos pais. Eles não querem ser igual aos pais deles. Eles querem uma coisa diferente, até mesmo porque eles passaram pela guerra. Né? Eles sobreviveram à guerra. Então, assim, né? O Elvis, como eu já falei, né? Ele vai ser copiado e ele vai ser considerado um atentado aos bons costumes. Olha só, né? E o James Dean, ele também vai ser muito copiado e... Tanto por homens quanto por mulheres, né? Isso é bom enfatizar. É uma estética que vai ser... andrógena, né? Que vai ser copiada. E nesse filme, né, da Juventude Transviada, o legal, assim, do filme é que ele vai mostrar um choque de gerações e as transformações sociais que estavam acontecendo no momento. Então, assim, é um embate das regras da sociedade que estavam sendo impostas e que não convinha com a realidade do pós-guerra. Então, assim, e é uma coisa que esses jovens vão fazer, que eles vão contra. E aí surge, na verdade, o rockabilly é um subproduto, né, do rock, mas que todo mundo vai ter essa mesma estética, né? Como ali o casalzinho da foto, num carro típico dos anos 50, né? Eles estão, apesar de eles estarem usando meio que as roupas que seriam padrão, né? O padrão da época, né? Eles estão tomando refrigerante. Estão numa pose descontraída ali, no meio da rua, se paquerando, né? Não se paquerava assim na rua, né? Até então, assim, né? Não era muito isso comum. Não era normal, né? Porque antes o que você tinha que ir na casa da menina, né? Ou paquerava numa festa, né? Você tinha que ter permissão na casa dela. dos pais pra sair, né? E tal. Não que nessa época não tivesse permissão, mas... estava um pouco mais solto, né? Sabe o que é curioso? É que assim começa a existir, então, como se fosse a ideia dos guetos. Né? Você tem ali aquela galerinha que é mais caretinha, tem a pessoa. Isso. Tem o pessoal da alta que anda, as atrizes, então, que andam com alta costura, né? Aquela coisa assim que é totalmente diferente. E aí você chega e você tem esse grupo que seria assim, o marginal. Não é à toa que eles viram os bad boys, né? E que é interessante, né? E que não necessariamente. E geralmente, né, muitos deles eram de classe média, né? Sim. Que saíam de casa e revoltavam, né? E outra coisa, né, muito interessante, né, que você falou dessa coisa da revolta, a calça jeans, a camiseta branca e a jaqueta de couro, elas vão ser símbolo da rebeldia, né, justamente porque o que os pais usavam. Os pais usavam a calça social, a camisa branca era por baixo. A camisa branca era por baixo, né, eles usavam o blazer, né, eles estavam sempre, né, chapéu, ainda, né, de terno, né, e a mãe era aquela roupa que a gente mostrou anteriormente, né, das saias amplas e tal. Então, assim, a partir desse momento, a calça jeans, a camisa branca e a jaqueta de couro viram um símbolo de rebeldia. E o jeans é uma coisa adaptada, vem da indústria. Dos mineradores. Dos mineradores, né? Então, quer dizer, você se apropria também de uma coisa, de uma classe baixa. De uma assim, classe baixa. Da roupa dos trabalhadores. E como a gente vê nessa foto, né? O jeans rasgado. E essa foto é dos anos 50. Olha, essa roupa dela tá linda. Tá super atual. Sapatilha, blusinha larga, com... calça jeans rasgada, né? Cigarrete, como era, né, da época. Eles de camiseta branca, o outro sem camisa, né? Todos eles com calça rasgada. Com topete, né? Isso é muito interessante. E aí a gente vai ter também os Steady Boys and Girls, que na verdade são um movimento de contracultura nascido na Inglaterra, porque eles realmente são os sobreviventes da guerra, ou então aqueles que nasceram durante a guerra. Então, assim, principalmente como eles surgem nos bairros pobres, né? Principalmente nos bairros que foram bombardeados na Segunda Guerra e ainda não conseguiram ser reconstruídos, né? Apesar da gente já estar nos anos 50, tipo assim, eles são vistos como, né, os rebeldes sem causa, mas também eles são essas pessoas que não querem ser como os pais. A gente tá aqui contra essa cultura. E é interessante essas Teddy Girls, porque elas vão se vestir como meninos,
Mas assim... Exatamente. E elas vão vestir como meninos por causa que elas vão usar roupas de segunda mão e principalmente as meninas, elas pegam o estilo eduardiano. Então, só que elas vão comprar exatamente essas roupas que são antigas, que são de segunda mão, pra usar. Então, assim, elas têm um estilo meio dandy. E ao mesmo tempo cabelo. Parece a Gibson Girl, sabia? Que tem um tupete, exatamente. Elas fazem um tupete assim aquele na frente. cabelo, parece, sei lá, um bolinho. Um bolinho, né? Com um coquinho aqui Isso. assim no alto. A intenção tanto das Ted Boys quanto das Ted Girls era realmente chocar não só a sociedade como os seus pais. Principalmente. Os meninos, eles eram muito bem vestidos e as meninas tinham esse estilo, né? Eles tinham esse estilo, né? Meio dandy, meio eduardiano. E aí eu achei muito interessante nesse site que se chama Another, que aí eles falam o seguinte, na verdade esse site tá em inglês, tá aí eu que traduzi. Você pode ter ouvido falar dos Ted Boys, uma subcultura juvenil rebelde dos anos 50 na Grã-Bretanha, caracterizado por um estilo improvável de se vestir inspirado por dandies eduardianos, fundidos com rock and roll americano. A mistura, né? É uma mistura. E aí, assim, né, como eu falei, eles formaram gangues, né, de East London a North Kensington e se tornaram rebeldes e se tornaram realmente destaque na mídia, né? E como você pode ver nessas fotos, eles estão em lugares que foram bombardeados e que ainda não foram reconstruídos. Que são eles, na verdade, né? Porque se você pensar, essas construções, elas são construções dessa Grã-Bretanha que eles ao mesmo tempo resgatam nas roupas. Né? Mas eles estão desconstruídos. As Ted Girls eram na maioria adolescentes da classe trabalhadora também, mas consideradas menos interessantes pela mídia, que estavam mais preocupadas em sensacionalizar. Gente, essa palavra não existe, tá? Mas é o que seria em inglês, né? Comparando, né? Seria isso em inglês. Uma cultura jovem, violenta e da classe trabalhadora. Enquanto os meninos de Ted eram conhecidos por andar nas esquinas procurando os problemas, o papel de uma jovem trabalhadora na época ainda estava focado em casa. E esse texto, na verdade, da Messiness Chic, e que é aquela coisa, né? Que vai ter em todo lugar, depois da Segunda Guerra, é a mulher voltar pra casa. E eu achei muito interessante, assim, eu gosto muito do visual delas. Eu também, show. Todos iguais, né? Com lencinho no pescoço, a calça dobrada tem em cima. Coisa dandy do lencinho. Lencinho, terno grande, largo, né? Que parece terno masculino. Calça dobrada e sapatilha. Exatamente. E bicicleta. Igual de bicicleta. Né? É lindo. Olha, cabelo Gibson que eu falei. Exatamente. Com coquinho e... Né? E legal que essas fotos foram tiradas por esse cara, Ken Russell, e essas fotos ficaram sumidas durante um bom tempo e reapareceram, tipo, sei lá, uns 10 anos atrás. Olha que incrível. Além dos Ted Girls e Boys, que são fruto desse pós-guerra em inglês. E a gente vai ter nos Estados Unidos o movimento da geração beatnik, que aí esse sim é um movimento de contracultura. Sim. Que aí tem a questão dos poetas, né? Sim. O pessoal fica... Eu lembro daquela personagem Doug Funny, a irmã do Doug. Ela era uma beatnik, que ela usa uma boina, Judy, o nome dela. Aí ela fica falando baixo, assim, sabe? E em ritmo de música. Quando ela aparece. Bem beatnik mesmo, poesia, teatro, Shakespeare, sabe? Eu acho que tem muito a ver com isso. E aí, esse pequeno texto também eu tirei desse site, né? Universo Retrô. E eu acho interessante que ele fala justamente sobre o que a gente estava falando antes, né? Sobre esse momento, né? Social que tá vivendo, que é nesse contexto que jovens vão contra o conformismo social, questionando os conceitos de seus pais, as desigualdades e transformam suas angústias em ações de oposição e contrariam tudo aquilo que está exposto. A contravenção é a maneira de romper com a hipocrisia e a alienação. Esta é a geração beat, com a efervescência peculiar das mentes inquietas que ansiavam por descobertas e desejavam mudanças. O beatnik, né, na verdade, surge porque é a junção do nome beat, mais uma referência ao Sputnik, com o final, né? O Nick, do Sputnik. O primeiro satélite soviético. Então eles juntaram o
Beach com o Nick e ficou Beatnik, né? Super sonoro. Acho que é uma coisa social mesmo, né? Uma sensação. Uma sensação. Essa sensação de essa coisa. Não quero ser igual aos meus pais. Só que nos Estados Unidos, né? Mas ela vai ser... depois ela vai ser exportada por todo o lugar, né? Na foto a gente vê a Elise Cohen, poetisa americana. Na verdade, ela vai morrer logo depois disso. Que ela se mata, acho que no final da década de 50 ou início da década de 60. Uma coisa assim. Vocalista do Mamas and Papas. Ela também era uma beatnik. Vendo a boinazinha, a camisa listrada e o cigarrinho. Que linda essa roupa dela, né? Muito linda, sim. Né? Super livre, né? Sim, uma coisa meio Chanel também, né? Muito. Aqui a gente vai ter William Burroughs, que foi um dos grandes nomes, né, da geração Beat, um dos grandes escritores. Bob Dylan, né? E era exatamente isso que eles faziam, né? Eles iam pra algum lugar, se encontravam, ficavam bebendo, ouvindo música. E conversando sobre a vida. A situação política, econômica, né? Fazendo mil teorias e recitando poesia. Show. Discutindo seus livros. E aqui os dois principais, né, nomes, né? Jack Kerouac e o Allen Ginsberg. O Jack Kerouac tem alguns filmes sobre ele. Então, a gente conclui aqui a série sobre a construção do corpo feminino. Finalmente, depois de vários episódios, essa saga. A gente vai vir com mais novidades em breve sobre artistas e estilistas, né? Que a gente vai trazer um pouco mais sobre essa discussão, com certeza, do corpo feminino da arte da moda, né? E muito obrigada e até o próximo. E não esqueçam de seguir a gente no Instagram, se inscrever no nosso canal no YouTube e de apertar o sininho lá para receber as nossas notificações. notificações. Obrigada, beijo. Tchau, beijo.